Aleluia, boa noite. Motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez para adorarmos ao Senhor, bendizermos ao seu santo nome. E eu queria te convidar nesse momento a cultuar, não assistir culto. Queria que você, eu sei que é diferente, mas queria que você se conectasse nesse momento com o Senhor, porque Ele é digno. Jesus, em Tua presença nós estamos aqui. Estamos aqui por causa de Jesus. E nós queremos Te exaltar, Senhor. Beleza da tua santidade, meu amigo Jesus, meu companheiro desejável, adorável, Jesus. Cante a Ele a sua própria canção. Cante a Ele, ao Senhor, levante a tua voz em adoração, a Ele, somente a Ele. Jesus, tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor estaria presente. Jesus, nos pega por dentro essa noite. Senhor, fale aos nossos corações. Jesus, que nós possamos sentir o nosso coração bater mais forte por Ti. Que nós possamos sentir, Senhor, que nós possamos sentir a Tua paz e aspirar o doce perfume. Senhor, nos faz sentir a Tua presença, ainda que estejamos em nossas casas. Nos faz sentir, Senhor, a Tua glória. Tudo que nós queremos, Jesus, contemplar Tua beleza, a Tua santidade, meu companheiro, meu amigo Jesus. Cante Ele a sua própria canção essa noite. Feche os seus olhos. Chame Jesus, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A presença dEle, ela transcende o templo. O mesmo Jesus que está aqui nesse lugar, Ele está na sua casa, tocando a sua vida, tocando o seu coração, Jesus. Aleluia, te convidamos, Jesus.
venha sobre nós. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Jesus, em tua presença, nós nos reunimos aqui para te adorar. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar estamos nós aqui. Só pra te adorar e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome
e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Em tua presença, Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Isso essa noite, só tu és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Vamos lá, só tu és santo.
paz em ti. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Chama pelo meu nome, Jesus. Se esvaziou da sua glória, da sua glória, da sua glória, Jesus. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou, deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam a sua vida, a sua casa. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Declare isso, as mãos, vamos lá. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, Me chama pelo nome, pelo meu nome, Jesus. Ele chama pelo meu nome, Jesus. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, querido. Você não está desamparado. O Senhor está no controle. Essas mesmas mãos que conduzem, que regem o universo, essa mesma voz que ao dizer um nome tudo se formou, ela te conhece pelo teu nome. Jesus te conhece pelo teu nome.
Ele não perdeu o controle. Talvez você esteja na sua casa agora se sentindo aflito, com medo, preocupado, ansioso. Você nem consegue se concentrar nesse culto. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele é um Deus conosco. Ele está aqui, Ele está na sua casa. Por isso vamos cantar essa parte mais uma vez, bem suave. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Mais uma vez, Deus. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos bem suave. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Nesse momento, queria estar te convidando a estar separando os seus dízimos e suas ofertas. João, mas eu não estou com nada aqui. Num ato de fé, vamos orar. Nossa fidelidade ao Senhor, ela transcende o templo. E a Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Uns tempos atrás, eu contei um testemunho aqui. No testemunho não, eu comentei algo, falei que a situação começou a se apertar e o meu contrato havia sido suspenso. E eu coloquei aquilo diante do Senhor e fiz aquela oração. E para a glória do nome de Jesus, a Deise que estava desempregada, ela conseguiu um emprego bem no meio dessa pandemia. E eu glorifico ao Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista diz isso. O Senhor tem cuidado de mim e de você. Então nesse momento eu quero orar por você. Talvez você esteja desempregado, preocupado. Eu quero estar orando por você nesse momento. Você que vai depositar o seu dízimo, a sua oferta, nesse momento também feche seus olhos, vamos orar. Amém? A conta bancária está aí na sua tela, então você pode depositar. Amém? Fica à vontade, não se sinta constrangido com isso. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu quero colocar, Senhor, diante de Ti o Teu povo. Senhor, sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, mas não é o tempo que nos define, não é as circunstâncias que definem a Sua fidelidade. O Senhor é fiel. A Tua palavra diz que o Senhor não pode negar a si mesmo. A Tua palavra diz que é impossível que o Senhor minta. A Tua palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Tu és Deus, e o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. Nesse momento, eu quero colocar diante de Ti as finanças do Teu povo. Quero pedir, Senhor, abra as portas certas de emprego, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é poderoso para abrir. Eu creio nisso. Eu creio porque isso aconteceu na minha vida, na minha casa. Então, Senhor, eu quero estar orando pelo Teu povo, pela condição financeira do Teu povo, em nome de Jesus. Tira a ansiedade, tira o medo, tira a preocupação, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Deus, que o Teu povo possa ter paz e possa acreditar que o Senhor está no controle. O Senhor nunca perdeu o controle, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor.
Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Ele me deu um destino, um macaco e um pouco de vinho. Ele me deu som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. Palavra de vida vida eterna, pra onde eu irei.
totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado com você, ser 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 com você. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Aleluia. Som. Graças te damos, Senhor, por esse período de louvor e de adoração. A palavra de Deus diz em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, de fé em fé, e diz que o justo viverá pela fé. Então, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez orar por você, para que Jesus seja um em você, para que Jesus complete na sua vida, nesse tempo de dificuldade, aquilo que está faltando em relação à comunhão dos santos. Eu gostaria de orar com você e te alertar. Já faz muito tempo que a gente não cultua presencialmente, e isso tem um preço muito alto para mim e para você. E a cada tempo que passa, a tendência é que a gente perca a disciplina. E o resultado dessa indisciplina, vamos dizer assim, é a gente perder a comunhão com a igreja, a comunhão dos santos se abalar por causa do distanciamento que a gente está tendo nesse tempo. A cada tempo você deixa de assistir o culto, você deixa de assistir a escola bíblica, você esquece de participar do pequeno grupo, e a dificuldade começa a chegar e bater na sua porta. E esse preço será muito caro. Então é claro que nós precisamos tomar uma atitude. E eu quero orar
por você e com você, para que você seja, nesse tempo, ouvindo essa oração, um canal de bênção para buscar, resgatar, confortar, consolar e trazer para perto, mesmo que virtualmente, as pessoas que estão a cada semana se distanciando da obra e da igreja do Senhor. Ah, pastor, está falando isso base em quê? Eu estou falando isso que a cada domingo nós vemos menos pessoas conectadas. A cada domingo a gente está vendo o número de pessoas diminuindo nas visualizações da escola bíblica, do pequeno grupo. E é muito fácil, graças a Deus pela informática, você olhar tantos cultos no início, depois uma diminuição, e isso está sendo a cada semana. E é muito doloroso para o pastor ver o seu rebanho se dispersar. É muito triste para a gente não ter força para ir buscar, e para resgatar, e para tocar, e para trazer de volta para o seio da igreja. E a gente fica aqui dependendo de uma conexão via internet, dependendo de você ligar a sua televisão, o seu smartphone, o seu computador. Mas eu quero fazer um apelo ao Espírito Santo, e eu tenho certeza que Ele vai me atender, para que Ele possa tocar no coração de quem está me ouvindo agora, e que você saiba que você só está me ouvindo agora porque você precisa se conectar a alguém. Você precisa pedir direcionamento de Deus, para que Deus te mostre alguém, para que você entre em contato, para a gente não perder e não se dispersar ainda mais. Então isso não é uma projeção, isso é um fato constatado dentro dos números que as redes sociais nos mostram. Nós estamos perdendo a conexão. Então, em nome de Jesus, meu irmão, nos ajude a pastorear essa igreja. Fizemos algumas ações para isso. Separamos a igreja por famílias e pedimos para que cada família entre em contato uma com a outra. Eu fico tão feliz quando eu vejo lá a foto do telefonema, das famílias online ali, através de plataformas digitais. E isso é tão importante porque eu sei que isso talvez seja a última gota de soro para uma das famílias. Então, por favor, meu irmão, eu preciso da sua ajuda para que a gente não tenha mais ovelhas dispersas, talvez despedaçadas, talvez amarguradas, talvez ansiosas, talvez ali com carrapicho, talvez com seus pelos sujos. E isso é uma consequência que nós temos que lutar para que não aconteça. Mas só que eu preciso de você, PIBNC. Eu preciso de você, ovelha, para que você possa trazer outra ovelha para o seio da sua amada igreja. Esse é o meu apelo. Participe dessa semana da família. Continue insistindo, mas não pare de se conectar, de mandar mensagem. Não pare, porque esse preço será alto demais. E a gente já está vendo isso muito claramente através dos dados estatísticos. Pai, em nome de Jesus, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tem a palavra da vida? Ó Pai, nos enche de fé, de esperança, de amor, para que nesse tempo, ó Deus, a Tua palavra se cumpra, que diz que o justo viverá pela fé. E nós, como justos que somos, temos fé, ó Deus, que iremos resgatar todas as ovelhas. Não haverá, ó Deus, nenhuma ovelha perdida nesse processo. Ao final de tudo isso, não teremos nenhuma perda, em nome de Jesus. Desperta, ó Deus, aquelas pessoas que têm mais força, mais capacidade emocional e espiritual, mais entendimento da palavra, mais maturidade bíblica, que elas possam, ó Deus, exercer os seus ministérios, ó Deus, e resgatar tantas quantas sejam as pessoas que passem por suas mãos. É um pedido de socorro, ó Deus, da igreja, da liderança, do pastor, que cada membro possa agora, Deus, ser um pastor e ajudar para que o seu irmão não se perca, não se fragilize emocionalmente, espiritualmente, e não seja facilmente pego, ó Deus, pelo lobo, que está sempre à espreita, ó Deus, daquela ovelha que está se esgarrando no passo lento, dispersa, e ele vai
e ele pega e devora. Essa alusão a um rebanho e um lobo perseguindo o rebanho é muito clara para nós. Se nós estivermos juntos ali, com a proteção do pastor, com o seu cajado ali, tomando conta de cada ovelha, a gente se fortalece. Mas se a gente fica para trás, a gente vira alvo fácil. Então que nessa noite, ó Deus, essa oração chegue ao coração dessas pessoas que estão nos ouvindo. São poucas, pouco mais de 50, ó Deus, conectadas no YouTube, ó Deus. 5 ou 6 no Instagram. Para quem teve quase 500 pessoas conectadas, isso é muito pouco. E que essas 50, 60 pessoas, ó Deus, estejam agora sendo comissionadas a ajudar a sua igreja a não perder e não deixar ninguém para trás. Essa é a nossa oração. Para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Aleluia. Sorria. Não desista. Essa oração chegou ao seu coração e você vai agir essa semana e vai continuar agindo para que não deixe ninguém para trás. E por falar em ninguém para trás, cadê John? Vem cá, John. Estou meio rouco hoje, dor de cabeça, não estou me sentindo muito bem, mas calma, é só uma gripe. Ou será que não é? John, Deus te abençoe, meu querido. Pai, em nome de Jesus, guarda o coração do teu servo, fala através dele a tua palavra, que possamos, em nome de Jesus, estar conectados, ligados na videira que é Jesus Cristo. Amém. Queremos também te agradecer, ó Deus, por cada dízimo e oferta, cada irmão que contribui para essa obra, que sustenta, ó Deus, esse lugar e mantém essa casa de oração, ó Deus, erguida, esse altar de adoração ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, multiplica as suas finanças, repreende o gafanhoto nas suas finanças, em nome de Jesus. Amém e amém. Para quem você não conhece, o John é o líder do nosso ministério de jovens, juntamente com a sua esposa, desde jovens e adolescentes, e está conosco hoje trazendo a palavra. Em nome de Jesus, receba com carinho o John. Amém. Paz e graça, graça e paz. Vamos dar continuidade aqui nessa noite. É muito diferente mesmo. O pastor, ele falava para mim, cara, é diferente você pregar para a câmera, não sei nem para onde olhar aqui. De fato é bem diferente, mas tenham paciência comigo, é minha primeira vez pregando assim para a câmera, olho para cá, olho para lá, olho para frente. Mas eu tenho uma palavra do Senhor. Isso aqui é alergia, tá, gente? É porque toda vez que o tempo muda, quem tem rinite sabe. Então, toda vez que o tempo muda, a gente fica com a garganta ruim, espirra, dá coceira na garganta. Então, se eu der uma tossidinha aqui, é rinite, tá? Então, vamos adentrar na palavra do Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10. Vamos começar a partir desse texto. E estou muito feliz, agradeço pela oportunidade mais uma vez, pastor Vangier, e uma responsabilidade muito grande. Eu estava orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, conversando, né, falando, Senhor, o que eu vou falar, o que o Senhor quer que eu fale? A gente pode falar sobre tantas coisas, mas o Senhor, Ele me direcionou para isso. Talvez não seja uma mensagem que vai te agradar tanto, não sei se você esperava uma mensagem talvez aqui triunfalista, mas eu quero trazer uma mensagem de orientação. E essa mensagem, na verdade, é uma mensagem que fala muito ao meu coração. Eu escrevi agora, há pouco tempo, mas são coisas que já estavam permeando o meu coração há um tempo. Então, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, a gente vai dar um rolê na Bíblia, de leve, mas vai ser bom. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Olha o que diz. Há sem dúvida
muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. A gente vive hoje na era da informação, e com o advento da tecnologia, a gente vira e mexe, dia e noite, noite e dia, é bombardeado por uma série de informações, por todos os lados, na internet, nas redes sociais, na sua casa. Se você, por exemplo, abrir o seu jornal ou ler o seu jornal, você vai perceber diversas informações que vão mudando simultaneamente ao longo do dia. Uma informação que chega às 10 da manhã já muda completamente às 11 da manhã. Então, nós somos bombardeados por isso. Antigamente não, mas nos dias atuais nós somos bombardeados por informação. E como se não bastasse com a liberdade de expressão, a gente percebe que as pessoas agora elas falam através do YouTube, elas ensinam através do YouTube, elas postam coisas no Facebook, falsas realidades no Instagram, conversas informais pelo WhatsApp, relatos nos canais do Telegram, notícias partidárias na televisão. Nós somos bombardeados dia e noite por diversos tipos de vozes nesse mundo. Não é verdade? Você já acorda sendo bombardeado por informação. Todo mundo aqui é bombardeado por informações. E a grande questão gira em torno disso. Não tem problema você receber e ter informação. Nós temos que andar bem informado. O nosso próprio pastor diz que o pastor ele tem que andar com a Bíblia e um jornal. Nós temos que estar informado acerca das coisas. Mas o grande problema é que essas muitas vozes, elas têm a capacidade de, muitas das vezes, trazer influências para a nossa vida. Muitas das vezes você acorda indeciso, querendo saber o que fazer, e você acaba que é bombardeado por uma informação, um conselho, uma opinião. A gente sabe disso, né? Quantos aqui não percebem isso? Quantas pessoas passam informação para você, ou então te dão sugestões acerca do que você tem que fazer, acerca do que você tem que falar? Não faz isso não, faz isso aqui. Não é desse jeito não, é daquele jeito lá. E a gente acaba que é manipulado por esse nicho de informação que nos rodeia todos os dias. Você entra no Instagram e tem lá uma sugestão. Aí você sai do Instagram, vai no Twitter, tem um post lá que você reposta. Aí daqui a pouco você vai no Telegram, tem um canal lá diferente que taca informação para você. E nós somos bombardeados. Como se não bastasse, tem YouTube, que você entra lá, o cara está pregando os mais diversos tipos de segmentos da teologia, da sociologia, da filosofia, não importa. Eles vão nos bombardeando de informações. O próprio marketing, ele possui cerca de 21 segmentos diferentes para nos manipular a comprar coisas que muitas das vezes não temos nem condição de pagar, mas somos manipulados. E com isso, esse número de vozes vai aumentando, e cada voz tem um significado. Por isso que a Bíblia fala, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido, porque as vozes fazem sentido. Mas a grande questão é, será que essas vozes têm silenciado a voz do Espírito Santo em nossas vidas? Eu quero falar acerca de direção. Eu quero falar sobre orientação. Nesses dias precisamos de orientação. É muita gente falando muito. Cada um tem uma opinião diferente. Ah não, o certo é fulano, o certo é ciclano, não faz isso, faz aquilo. Não, é a hora de andar por aqui, ou andar para a direita, ou andar para a esquerda. E nós somos manipulados por essas vozes todos os dias. E o grande problema é que esse acúmulo de vozes ao nosso redor tem silenciado a voz, a única voz que nós deveríamos dar ouvido, que é a voz do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos guiados sim pela palavra. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Naquela época, não tinha aí luzes pelas ruas, não tinha essas coisas.
Então as pessoas, elas pegavam uma lâmpada, e aquela lâmpada, no meio daquela escuridão, ia iluminando o caminho. Quem aqui já esteve numa roça, sabe que dependendo do local que você esteve, nem luz tem, você não enxerga nada, é um breu, só tem o céu. Então você pega o celular, e aquele celular, você joga na lanterna, e ele vai te guiando pelo caminho. Naquela época eles usavam a lâmpada, e é por isso que o salmista fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque a palavra de Deus, ela nos direciona. Sim, mas existe um direcionamento personalizado, que é dado através do Espírito Santo, e nós temos que aprender a ser conduzidos pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque muitas das coisas que nos acontecem não são pragas divinas. Dá alguma coisa errado, Deus está no controle. Eu falo muito isso. Fizemos alguma coisa de errado, não deu certo. Ah, não, é da vontade de Deus. Quando na verdade não era a vontade de Deus. Foi a sua vontade, foi as suas e as minhas escolhas que nos guiaram para tal caminho. Eu quero falar acerca de orientação. Primeiro ponto que eu quero falar é que Deus fala com seu povo. Deus, ele fala com seu povo, através da palavra dele, através desse direcionamento personalizado do Espírito Santo que eu tenho falado, que eu estou falando, que vamos falar. O nosso Deus não é um Deus que tem olhos e não vê, não. O nosso Deus não é um Deus que tem ouvidos e não ouve, não. O nosso Deus não é um Deus que tem boca e não fala, não. O nosso Deus não é um Deus que tem mãos e não apalpam, não. Pelo contrário, o nosso Deus, ele fala. No Salmo 115, no versículo 2, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, NAA. Salmo 115, versículo 2, diz o seguinte: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são de prata, ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Essa é a grande diferença entre os deuses desse mundo e o nosso Deus. O nosso Deus tem boca e fala, porque o nosso Deus fala com o seu povo. O nosso Deus não é baseado em uma imagem de fundição, de ouro, de prata, de madeira, não. O nosso Deus é vivo. A Bíblia fala, eu sou o Deus dos vivos. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu sou o Deus de Jacó. Deus é Deus dos vivos. O nosso Deus está vivo e ele fala, mas os deuses desse mundo não. Mas ainda que eles não falem, eles nos influenciam. Então Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12, ele também ratifica essa verdade. Olha o que ele fala: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mundo, conforme vocês eram guiados. Quando não estávamos no Evangelho, quando estávamos afastados e alheios às alianças do Senhor, então nós éramos guiados por deuses mudos, éramos influenciados por todo e qualquer tipo de coisa, mas ele está falando, agora não, agora que nós somos de Cristo, temos o Espírito Santo, e por causa disso nós precisamos ser direcionados por ele, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Antes de falar acerca de como nós somos guiados pelo Espírito de Deus, eu quero falar a forma como o mundo é guiado. Como as pessoas que não têm o Espírito de Deus, e até aquelas que têm o Espírito de Deus, mas na verdade não são dirigidas por ele, ou não conseguem identificar a sua voz, elas são guiadas de uma forma. Como o mundo te guia? Como o mundo te orienta? Como o mundo nos orienta? Porque se não somos guiados pelo Espírito, somos guiados pelo mundo, não tem meio termo, ou é pelo Espírito, ou é pelo mundo. E como o mundo é guiado? Para responder essa pergunta, abre comigo lá em 1 João, no capítulo 2, e no versículo 16. João, no capítulo 2, versículo 16. Olha o que diz:
Porque tudo que há no mundo, repare, tudo que há no mundo, tudo, está falando de tudo, englobando tudo, que há no mundo, os desejos da carne, ou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Precisamos entender que quando não somos guiados pelo Espírito Santo, seremos guiados por um desses fatores aqui. Ou seremos guiados pela concupiscência da carne, ou seremos guiados pela concupiscência dos olhos, ou seremos guiados pela soberba da vida. E eu quero mostrar para você que isso é um padrão bíblico. Não sou eu que estou inventando. Eu vou mostrar pela palavra de Deus como esse padrão aqui, ele se repete desde a antiga aliança até os dias atuais. Quando o mundo não é regido por Deus, quando não somos guiados por Deus, nossas decisões são guiadas por um desses fatores. Ou a concupiscência da carne, ou a concupiscência dos olhos, ou a soberba da vida. Então, o que é a concupiscência da carne? Tem a ver com a satisfação carnal. A concupiscência da carne refere-se aos prazeres e aos anseios que vêm pela satisfação através do prazer. Lloyd John, ele disse, a concupiscência da carne simboliza a vida dominada pelos desejos. Ele diz isso. São os impulsos do coração, são os desejos nocivos que temos em nossa carne. E não é apenas desejos sexuais, não. A gente já pensa que carne são desejos sexuais, não. Não é somente isso. O medo. Pessoas que têm medo, que estão desesperadas, elas procuram de alguma forma uma satisfação para tirar aquela pressão que está na sua carne, que está na sua mente. Então ela acaba que é movida a fazer alguma coisa. O egoísmo. Muitas das vezes tomamos decisões pelo egoísmo, só pensando em mim. Eu não penso no irmão, não quero nem saber do irmão, eu quero saber a minha satisfação, se isso vai satisfazer os meus desejos, os meus anseios. Quantas pessoas não se casam por causa de uma paixão inflame por um corpo bonito? Quantas decisões não tomamos baseado na satisfação e na concupiscência da carne? Quer ver um exemplo bíblico? 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 2, temos o exemplo de Davi e Betseba. Olha o que diz: uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, no palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. A Bíblia fala que Davi estava no seu terraço, olhando. A Bíblia fala que era na época em que os reis iam para a guerra, ele ficou em casa, e naquele momento ele avistou uma bonita mulher tomando banho, e naquele momento ele foi dominado pelos seus desejos. Então ele mandou perguntar: essa mulher é casada? E para sua surpresa, ela era casada. Só que Davi naquele momento, movido pela concupiscência da carne, movido pelo seu desejo, o que ele faz? Ele toma a decisão errada, traz ela a si mesmo. E naquele momento Davi, o que ele faz? Ele comete adultério. E eu não quero ser exaustivo na história, você já conhece, e a gente vai entender que ao longo dessa história, essa decisão errada que Davi tomou, lhe custou 4 filhos. 4 filhos, porque tomou uma decisão baseada nos desejos da sua carne, na concupiscência da sua carne. Quer ver um outro exemplo? Saul. A Bíblia fala que Saul estava desesperado. Em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 8, vamos ler rapidinho. Olha o que diz: Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Samuel falou: Saul, me espera 7 dias.
Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando. Então Saul disse: traga-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, e eis que chegou Samuel. E Saul saiu ao encontro dele para o saudar. E Samuel perguntou: o que foi que você fez? E ele respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e eu ainda não busquei a face do Senhor. Agora observa aqui: assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Movido pela pressão, movido pelo medo dos seus inimigos que estavam vindo, ele não esperou. Então o que ele fez? Ele tomou uma decisão errada, para tirar aquela pressão que estava sobre os seus ombros, para tirar aquele peso que estava sobre a sua carne. Então o que Saul fez? Ele sacrificou ao Senhor, e isso lhe custou o reino e a dinastia em Israel. Concupiscência da carne. Decisões tomadas por desejos que você quer para satisfazer a sua carne. Segundo padrão, concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos fala de vaidade e cobiça. Olha que interessante que eu anotei. A concupiscência dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Tem a ver com a inveja, a cobiça e a necessidade de ter coisas que não necessariamente se precisa. A concupiscência dos olhos é a tendência a deixar-se cativar pela exibição externa das coisas, sem investigar os seus valores reais. William Buckley diz que a concupiscência dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. Lloyd Jones, ele diz que a concupiscência dos olhos é a ostentação do espetáculo externo em nossa feira de vaidade. São pessoas que tomam decisões pelas coisas externas, não pelo valor que as coisas têm. Olha o carro, nossa, esse carro aqui todo mundo está tendo, é o carro da Honda, e a pessoa não pode ter aquele carro, ela não pode comprar aquele carro, mas ela vai e compra aquele carro. Vaidade. Fala acerca de coisas que não precisamos ter, mas queremos ter. Olhamos no Instagram, fulano comprou uma coisa, ou viajou, e nós queremos ter aquilo. Somos obcecados por coisas que não podemos ter, ou coisas que até já temos, e nem é necessário adquirir outro. Mas a nossa concupiscência dos olhos nos motiva a comprar mais, a querer mais, a tomar decisão baseado na vaidade. Essa é a concupiscência dos olhos. Um exemplo disso está em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 9. Ló e as campinas de Sodoma. Olha o que está escrito, Gênesis 13, de 9 a 11. Não está toda a terra diante de você? Um contexto. Abraão e Ló haviam enriquecido sobremaneira. E naquele momento, os pastores de Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. Por causa de quê? Por causa do tamanho do rebanho. Então naquele momento o que acontece? Ló se separa de Abraão. Abraão fala: Ló, vai embora, você escolhe a terra que você quer ir, é com você. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás, mas você escolhe. Leamos o texto. Não está toda a terra diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Versículo 10. Ló ergueu os olhos. Eu vou fazer uma coisa aqui, repete comigo. Ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim se separaram um do outro.
Abraão fala: Ló, escolhe. Naquele momento, Ló, movido pela concupiscência dos olhos, ele olha para as campinas de Sodoma. Ele não pensou um momento em Abraão. Abraão que desde o início havia livrado Ló. Ele não pensou um momento em Abraão. Então ele olha para as campinas, movido pela concupiscência dos olhos, movido pelas coisas que ele estava vendo e não pelo seu real conteúdo, não pelo seu real valor. E naquele momento o que ele faz? Ele escolhe as campinas. A Bíblia vai dizer que aquele lugar era Sodoma. E a Bíblia diz que Ló só não morreu com todos os seus filhos, porque Abraão intercedeu por ele várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque ele tomou uma decisão, não por um direcionamento divino, mas ele tomou uma decisão baseada na concupiscência dos seus olhos. Pessoal, precisamos entender que nem tudo é culpa de Deus, nem tudo é praga divina, igual falam por aí, não. Precisamos entender que nós somos responsáveis. Existe a responsabilidade do homem. Nossa responsabilidade é sermos guiados pelo Espírito Santo. Vamos seguir. Soberba da vida fala de ego. E em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 4, no versículo 1, a gente vai ler. O que é a soberba da vida? Fala acerca das grandes conquistas, fala acerca da autoglorificação, fala acerca da vanglória, é a necessidade de aprovação pelo senso de poder. Já viu aquela pessoa que toda hora você tem que ficar falando que ela é aquilo, que ela é isso, que ela é aquilo outro? Que ela tem a necessidade de se sentir importante, ela tem o anseio, Silas, de se sentir poderosa. Fala acerca da soberba, da arrogância, do orgulho, da ostentação, da presunção. Pessoas que gostam dos holofotes, pessoas que gostam de ser honrado pelos homens. A síndrome do farisaísmo fala do ego. Vamos ver aqui um exemplo de uma pessoa que tomou uma decisão baseada no seu ego. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Vamos seguindo. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, olha o que diz. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Quem incitou Davi? Satanás. Se você não é guiado pelo Espírito, você vai ser guiado por outras coisas. Nesse caso, Davi foi incitado pelo próprio Satanás. O próprio Satanás soprou no ouvido de Davi a levantar o censo em Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão, levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e traga-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor teu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, Davi. Entretanto, meu rei e Senhor, não são todos eles servos do meu Senhor? Porque o meu Senhor quer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? A palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel e depois voltou para Jerusalém. Qual é o problema do censo? O que era o censo? Censo era quando o rei mandava fazer uma contagem das pessoas que estão aptas e seriam aptas para guerrear, caso tivesse uma guerra. Então naquele momento, qual é o problema então, Jonathan? Davi, ele queria só ter um levantamento, ele só queria fazer um levantamento estatístico. Qual é o problema disso? Não. A Bíblia fala que Satanás incitou Davi. Davi, ele queria levantar o censo não porque ele estava na iminência de uma guerra. Davi queria levantar o censo não porque ele estava querendo se resguardar dos seus inimigos, até porque não havia guerra em Israel nesse tempo. Davi, ele queria levantar o censo para se autogloriar e se vangloriar do tamanho do exército que Deus o havia dado. Naquele momento que Davi queria, era uma autoglorificação pela ostentação da grandiosidade do seu reino. E naquele momento, versículo 8, olha o que diz: então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado, fazer tal coisa, mas agora eu peço que perdoe a minha iniquidade, a iniquidade do seu servo, porque eu fiz uma grande loucura. Davi cai em si. Só que aquela decisão, Vandiezinho,
aquela decisão, por causa daquela decisão errada, 70.000 homens morreram em Israel. Porque ele tomou uma decisão não guiada pelo Espírito, mas guiada pela soberba da vida, guiado pela sua autossuficiência, para a sua autoglorificação. Será que você consegue, eu poderia dar milhares de exemplos aqui, mas será que você consegue montar o quebra-cabeça? O que tem regido a sua vida? O que tem dirigido os seus passos? A concupiscência da carne? A concupiscência dos olhos? Ou a soberba da vida? E um exemplo também, através da tipologia bíblica de Adão e Cristo. A Bíblia fala que a queda, Adão e Eva caíram no paraíso, movidos pelas 3 concupiscências, eu vou te mostrar. Enquanto isso, Jesus venceu no deserto as 3 concupiscências, porque foi guiado pelo Espírito Santo. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, olha o que diz. Vamos analisar. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Boa para se comer. Fala de quê? Concupiscência da carne. Era boa para a satisfação carnal. Vírgula. Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E por fim, árvore desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Concupiscência da carne, boa para se comer. Concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. Aquele fruto chamou a atenção. Soberba da vida, desejável para dar entendimento. E por causa dessas 3 concupiscências que regem o mundo, o homem caiu. Aleluia. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele também foi tentado no deserto. Olha que engraçado. Adão caiu no paraíso. Jesus venceu no deserto. Tem um cara que eu escuto muito chamado Luiz Hermínio. E ele fala o seguinte: não é o ambiente que deve mudar você, é você que deve mudar o ambiente. Porque Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. E isso é incrível. Agora vamos analisar como o segundo homem, Jesus, ao contrário de Adão, venceu. Vamos lá. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 2. Olha, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Era um jejum parcial. Ele bebeu, mas não comeu. E naquele momento ele teve fome, 40 dias sem comer. Imagina você ficar 3 dias sem comer, 2 dias sem comer. Quem aqui aguenta ficar 1 dia sem comer? Ninguém. Aguenta? 2 dias. 3 dias. Zane não aguenta nem 1 hora. Brincadeira, Zane. Zane, eu tive que falar, desculpa. Enfim, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E de repente vem Satanás e lhe faz uma proposta. Versículo 2: durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Perdão, acho que eu falei que ele bebeu, que ele ficou sem comer e sem beber. Não, ele só ficou sem comer. E no final teve fome. Versículo 3: então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Concupiscência da carne. Ele estava com fome. O que ele falou? Qual foi a tentação? Transforma essa pedra em pão. Jesus foi tentado na concupiscência da carne. E naquele momento que ele responde: cara, nem só de pão viverá o homem. Ele estava cheio de fome, mas naquele momento ele não se deixou ser guiado pelos desejos da sua carne. Ele não tomou aquela decisão pela concupiscência da sua carne. Por quê? Porque Jesus era dirigido por propósito. Concupiscência dos olhos, versículo 5. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos,
porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Naquele momento, Satanás leva Jesus até o alto e mostra. Ele falou: olha, Jesus, olha para tudo isso, olha para todos esses reinos, que tudo isso eu te darei. Concupiscência dos olhos. E naquele momento, o que Jesus diz? Não, eu não vou te adorar, porque eu não sou movido pela concupiscência dos olhos, eu sou movido por propósito. E naquele momento, Jesus venceu a tentação, ele não tomou decisões baseadas na concupiscência dos seus olhos. E por fim, soberba da vida. Versículo 9, então o diabo levou a Jerusalém e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você de fato é filho de Deus, mexendo com o ego de Jesus, se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele nesse momento aqui está levando, está mexendo com o ego de Jesus. Você é esse tal de filho de Deus mesmo? Se você é esse cara, então pula daqui, prova para mim que você é isso tudo que você diz que é. Prova para mim que você é filho de Deus. Prova para mim se você é o Cristo. Prova para mim. Satanás estava tentando Jesus na soberba da vida, mexendo com o ego de Jesus. Mas Jesus não é movido por ego. Jesus não era movido pelas circunstâncias. E naquele momento, o que ele falou? Cara, não ponha o Senhor à prova, não tente o Senhor, seu Deus. Jesus está dizendo: eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada para você, porque eu sei quem eu sou, e eu sou filho. A Bíblia fala em Mateus, no capítulo 3, que os céus haviam sido abertos, e o Pai havia declarado: este é o meu Filho amado. E naquele momento, Jesus, ele recebe do Pai a identidade de que mesmo sendo humano, ele era filho. E a decisão dele não foi baseado na soberba da vida, foi baseado na identidade, naquilo que Deus havia dito que ele era. Não podemos tomar decisões baseado no que as pessoas dizem ao seu respeito. Ah não, eu quero agradar fulano, quero agradar ciclano. Agradamos a todo mundo, menos a Jesus. Não, Jesus foi movido por propósito. John, então como Deus nos guia? Como somos guiados por Deus então? Como Deus fala? É a primeira coisa que temos que entender, como Deus fala. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. A expressão vocal de Deus é Jesus. Como Deus fala? Pelo Filho. Antigamente, na antiga aliança, Deus ele falava através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis. Na nova aliança, com o advento da primeira vinda de Jesus, a Bíblia fala que Deus ele nos fala pelo Filho. Jesus é a expressão vocal de Deus. Olha que lindo. Jesus é a expressão vocal de Deus. Deus ele fala pelo Filho. Beleza. John, se Deus fala pelo Filho, como é que o Filho fala? Como é que Jesus se comunica? Já parou para pensar? Como Jesus fala? Deus ele fala pelo Filho. E como o Filho fala? A Bíblia fala lá em João, no capítulo 16, versículo 12. A nossa resposta está aqui. Como Jesus fala? Se o Pai fala pelo Filho, o Filho fala pelo Espírito. Olha o que diz. Tenho ainda, João 16, 12. Tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e vai anunciar isso a vocês. Como é que Jesus fala? Ele fala pelo Espírito.
Porque ele está dizendo que o Espírito da verdade nos guiaria à verdade, ele não falaria por si mesmo, mas diria tudo aquilo que Jesus está falando para ele. Então, se o Pai fala pelo Filho, o Filho fala pelo Espírito. Oh, glória! É assim que Jesus fala. O Pai fala pelo Filho e o Filho fala pelo Espírito. Isso é a mais clara personificação da interação da Trindade. Ainda que seja um, cada um tem uma atribuição dentro do plano e do propósito de Deus. Deus fala pelo Filho e o Filho fala pelo Espírito. Essa é a forma que nós somos guiados, pelo Espírito. Jesus quer nos guiar e a forma como Jesus nos guia é pelo Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia não está dizendo porque todos que são guiados por caixinhas de promessa, ou porque todos que são guiados pelas circunstâncias, ou porque todos que são guiados pelo pastor, ou porque todos que são guiados pelo John, ou porque todos que são guiados pela Rayane, ou porque todos que são guiados pelo presidente, ou porque todos que são guiados pelos governadores. Não. Todos que são guiados pelo Facebook, não, pelo Instagram, não. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque a nossa direção não vem de homens, vem do Espírito. Nem o ministério do profeta nesses dias tem o poder de guiar ninguém. O pastor, ele tem a função de aconselhar e não guiar nada. E ninguém aqui está aqui para guiar ninguém. Ah, faz isso aqui, é isso, faz isso. Aí dá errado, de quem é a culpa? Não, querido, estamos aqui para trazer orientação, mas não para te direcionar para nada, para te aconselhar e não para te guiar para nada, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a forma com que Deus nos orienta, essa é a forma com que Jesus nos guia e nos direciona. E como o Espírito Santo nos guia? Primeiramente, temos que entender o conceito que somos casa de Deus. Para entender a forma com que o Espírito nos guia, precisamos entender que somos habitação de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus? E que o Espírito Santo habita em vocês? Então, aonde é que o Espírito Santo habita? Dentro de nós, dentro de mim e de você. Aqueles que aceitam Jesus nascem de novo, e o nascimento é do Espírito. Então, nesse momento, o Espírito passa a morar dentro de nós. Mas agora fica uma pergunta: aonde dentro de nós o Espírito habita? Será que ele habita no meu rim? Será que ele habita na minha panturrilha? Será que ele habita no meu cabelo? Nos meus olhos? Aonde o Espírito Santo habita dentro de nós? Interessante, Efésios capítulo 2, versículo 22 diz: nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus. Caraca, eu estava querendo ouvir alguém falar no Espírito aqui. Para serem morada de Deus no Espírito. Para serem morada de Deus no Espírito. Então, onde o Espírito Santo habita? Dentro de mim. Ele habita no meu e no seu espírito. É aqui que o Espírito Santo habita. E que espírito é esse? A Bíblia fala que Deus ele soprou no nariz de Adão. A Bíblia fala que Adão passou a se tornar alma vivente. Então, sabendo que o Espírito habita em mim, e dentro de mim ele habita no meu espírito, como somos guiados pelo Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 16, diz: o próprio Espírito confirma ou testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, essa é a forma que o Espírito Santo nos conduz. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, ele confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Kenneth Reagan, ele tem um livro que eu sou apaixonado por esse livro. Já li esse livro mais cinco vezes. Como ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse livro mudou a minha vida. Eu sou apaixonado por esse livro. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Kenneth Reagan. Esse livro é incrível. Eu te
te indico esse livro. A Bíblia está dizendo que o Espírito, ele confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E nesse livro ele dá um exemplo. Ele fala o seguinte, vou pegar aqui tia Rose. Tia Rose, se alguém falasse para você assim, Jesus não existe, o que você falaria? Ele existe, né? Se alguém pergunta assim, mas você nunca viu, como é que você sabe que ele existe? Eu sei porque ele existe. Você esteve lá atrás, viu ele sendo crucificado? Não. Então por que você acredita? Eu acredito. Você acredita por quê? Porque o Espírito, ele testifica com o seu Espírito que você é filha de Deus. E essa verdade não importa, pode ser o cara que for, não vai tirar da sua mente. Por quê? Porque o Espírito, ele testifica com o seu Espírito que você é filha de Deus. Então, o que traz a certeza da minha salvação é o Espírito testemunhando, testificando ao meu Espírito que Jesus é real, que eu sou o Filho de Deus. Essa é a forma como Jesus nos guia, como o Espírito nos guia, através do testemunho interior. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se não tiver ninguém do seu lado, fala para a câmera, fala para mim. Testemunho interior. Essa é a forma com que o Espírito deseja guiar os seus filhos. Testemunho interior. A gente acha que, principalmente no meio pentecostal, eu já vi muito disso. Querido, eu ia para uma vigília, eu fiz o teste, tá? Não estou falando de boca para fora. Eu ia sem brinco, o cabelo penteadinho, boi lambeu pro lado e chegava na vigília. Ninguém entregava profecia para mim, ninguém. Quando eu botava meu alargador de 6 milímetros nas 2 orelhas, jogava o cabelo pro alto, ia meu estilo playboy, chegava lá, eram 5 profecias por culto. Deus vai mudar a sua vida. Se o cara é tatuado, então, quer expulsar até demônio. Eu já vi. Querido, nós não somos guiados por profetas, somos guiados pelo Espírito Santo. Eu acredito que Deus pode nos dar visões, acredito. Eu acredito que o Espírito Santo pode usar uma pessoa para falar comigo, claro que sim, eu já fui instrumento de Deus, mas não para guiar ninguém, apenas para dizer aquilo que já está no coração daquela pessoa. Porque a forma como nós somos guiados é pelo testemunho interior. E o que é testemunho interior? Simples. Imagina você, quem nunca passou por isso? Roda de amigos, trocando ideia, daqui a pouco o assunto começa a entrar num assunto esquisito, daqui a pouco estão falando de coisas erradas, estão falando de coisas imorais, coisas indecentes, dentro de você, lá no íntimo, lá no fundo, lá no íntimo, dá aquele incômodo. Não deveria ter falado isso, não deveria, e lá no fundo, está tendo aquele, no fundo, ela não tem porquê, mas está tendo aquele incômodo lá dentro. Não faz isso, sai daí. O que você está fazendo aí? É o Espírito Santo testificando com o seu Espírito que você está no lugar errado. Quantos aqui já não foram comprar alguma coisa, comprar um carro? Eu conheço a história de um rapaz que foi comprar um carro uma vez, e era tudo perfeito para ele comprar o carro, o valor era perfeito, ele estava com o dinheiro na mão, o carro era perfeito, era a compra perfeita. E ele me contando, ele falou: John, quando eu fui fechar o negócio do carro, me veio lá no meu íntimo um incômodo que eu não sei explicar. Lá no íntimo, alguma coisa estava me incomodando, lá no íntimo, não é na minha mente, porque a minha mente queria comprar o carro, mas lá no íntimo alguma coisa me incomodou. E naquele momento ele disse que não comprou aquele carro. Dias depois, ele ficou sabendo que uma outra pessoa comprou aquele carro. E aquele carro, ele tinha um problema mecânico, que eu não me lembro qual é o problema mecânico daquele carro, que o cara teve que desfazer do carro inteiro, não teve mais jeito. Agora, imagina se ele não tivesse obedecido àquele impulso do Espírito, o que ele teria feito? Comprado o carro. O que ele teria feito? Feito aquilo. E provavelmente nós iríamos atribuir a Deus, a culpa é de Deus. Não, porque nós somos guiados pelo testemunho interior. O Espírito testifica com o meu espírito. É essa a forma com que Deus deseja guiar
o seu povo. E aqui eu encerro a minha mensagem. Essa é a forma com que Deus deseja guiar o seu povo. Em Atos 20, 22 diz, o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, olha o que diz: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai acontecer, exceto que pelo Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Quantos aqui tomariam essa decisão de ir para Jerusalém, conforme o apóstolo Paulo foi? Sabe por quê? Porque somos movidos por circunstâncias. Somos movidos por aquilo que vemos e lemos nos jornais. Se chegasse uma pessoa para você e falasse assim: olha só, eu quero te oferecer um emprego dos seus sonhos hoje, 15 mil reais, apartamento pago pela empresa, carro pago pela empresa, vale creche, vale alimentação, auxílio não sei o que, auxílio de não sei o que, auxílio de não sei o que lá, os melhores benefícios do mercado, tudo para você. Qual a primeira coisa que você faria? É de Deus. Partiu. Não, Dilma, você tem um ministério. Ministério o quê? Mas não é ministério o quê? Você pode evangelar, 15 mil. Benefício pra caramba. Vamos embora, Deise. Deise, pega a mala aí e vamos meter o pé. Ou então, não, estou saindo do meu trabalho agora. É aqui em Niterói mesmo? Sai do meu trabalho. Só que aí, você entra naquela empresa e você não sabe que aquela empresa está decretando falência. E que aquela vaga era só uma sombra. Aquela vaga era só para enganar alguns acionistas e algumas pessoas. E você entra naquela empresa e a empresa declara falência. E você não pode voltar para outro emprego agora, porque você pediu demissão. Decisões guiadas pelas circunstâncias. Querido, que nesses dias nós possamos refletir sobre essa mensagem, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, que nós possamos ser guiados pelo testemunho no nosso interior, que você peça ao Senhor direção para a sua vida, para as suas decisões, para as suas escolhas. Não seja guiado pelas circunstâncias, por favor. Não seja guiado pelo que as pessoas ficam soprando no seu ouvido. Peça direção a Deus. A Bíblia fala: instruir-te-ei, diz o Senhor, Ele ensinarei o caminho que você deve seguir. Dê vazão à voz do Espírito Santo no seu íntimo. Quantos casamentos acabam porque não deram ouvido à voz do Espírito? Quantos relacionamentos são quebrados? Você de repente quer namorar uma pessoa agora, está guardando o seu coração, aí você olha para aquele cara, olha para aquela menina e você pensa: é ela. Olha para a beleza, olha para o exterior, não entende o conteúdo. E o Espírito Santo está falando dentro de você: não namora, não vai, não segue, e você teme e segue. Aí daqui a pouco tem uma grande frustração. Não foi culpa de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Atos capítulo 27, versículo 21. O apóstolo, eles estavam querendo sair de Creta para Roma. O apóstolo Paulo fala: cara, não sai, eu estou sentindo que vai ter muito prejuízo essa viagem, não sai. E a Bíblia fala que eles não deram ouvido à direção. O que aconteceu? Quase todo mundo morreu, o navio foi todo quebrado. Muitas coisas da nossa vida nós não precisaríamos passar, e nós só passamos porque nós recalcitramos contra os aguilhões. Nós somos teimosos, nós não queremos dar vazão à voz do Espírito, nós não queremos ser dirigidos pelo Espírito, nós queremos ser dirigidos pelas circunstâncias. As circunstâncias não te definem. Não seja movido por elas, seja movido por propósito. Não importa o que estão dizendo nos jornais, não importa o que estão dizendo no cenário, a sua vida não é movida pelo cenário. Como eu falei, Adão caiu no paraíso, Jesus venceu no deserto. As circunstâncias não te definem, o que te define é o propósito eterno. Então que essa reflexão venha sobre nós essa noite. Não seja como o cavalo ou como a mula, ao qual com freios e cabrechos são dominados, de outra sorte não te obedecem. O que ele está dizendo? Cara, não se deixa ser dominado por isso, não se deixa ser dominado por alguma coisa que estão falando. Não, as circunstâncias não nos definem, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu quero agradecer a oportunidade nessa noite. Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida.
Quem sabe você está sem direção. Se estás sem direção, é porque estás sem comunhão. É tempo de você, nesse momento, refletir sobre isso. Aprender a ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo. Não é porque todo mundo está fazendo tudo na internet que você tem que fazer. Não coloque um fardo sobre os seus ombros, mas apenas silencie as vozes do mundo, para que você tenha discernimento da voz do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes o Espírito Santo vai mandar você fazer coisas que todo mundo ao seu redor vai falar é loucura. O Espírito Santo vai mandar você fazer coisas, todo mundo vai dizer ao seu redor: não, tá maluco? Não faz isso. Quiseram tirar Jesus da cruz, não é verdade? Não, querido. Mas quando você é movido e regido por propósito, não importa se estão gritando nos seus ouvidos, você é regido pelo Espírito Santo, e Ele vos guiará a toda verdade, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero nesse momento orar pelo Teu povo. Senhor, muitas pessoas talvez estão me vendo, estão me ouvindo, ou um dia irão ver, um dia irão ouvir, e Senhor, talvez precisem de direção, precisam de respostas. Espírito Santo, que nós possamos ir para o secreto, e no lugar secreto que nós possamos silenciar as vozes do mundo, as vozes das notícias, sabe, as notícias ruins ou boas, que nós possamos silenciar as opiniões, os devaneios, os sofismas, as ideias, a persuasão, mas que nós possamos, Senhor, aquietar o nosso espírito para compreender e discernir a sua voz. Senhor, nós não queremos ser como um cavalo ou como uma mula, que precisam passar por coisas para aprender a obedecer. Não, Senhor, nós queremos aprender a ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Nós queremos aprender a ser direcionados por Ti, Jesus. Por isso eu peço, direciona o Seu povo, silencia as vozes nos nossos corações, a voz do medo, a voz da culpa, a voz da ansiedade, a voz da preocupação, a voz da depressão. Sim, silencia essas vozes em nossos corações, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, que nós possamos aprender a obedecer esses pequenos impulsos, porque todos os dias o Senhor fala conosco. Tu és um Deus relacional. Senhor, que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz e ter discernimento, em nome de Jesus. Ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender a esperança do nosso chamado, as riquezas da Sua glória, da Sua herança nos santos, a sobre e excelente grandeza do Seu poder. A Tua palavra diz que o sábio discerne o tempo e o modo, que nós possamos ser batizados com batismo de discernimento, discernir as estações que estamos, discernir a forma como que devemos falar, discernir o tempo que devemos falar. A Tua palavra diz, como bandeiras de ouro, como maçãs de ouro numa bandeja de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Nos dê discernimento, nos dê instrução. A Tua palavra diz que aquele que teme ao Senhor, o Senhor ensinaria o caminho que nós deveríamos seguir. Então, Jesus, nós clamamos por direção. Nós não queremos, Senhor, lá na frente, passar por situações que não precisaríamos passar. Não, porque nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Então, Senhor, guia o Teu povo, abre os olhos espirituais do Seu povo, abre os ouvidos do Seu povo, para que possamos discernir a Sua voz. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra. E hoje eu percebi aqui que eu não andei. Caraca, é verdade? Ponto. Deus abençoe, querida igreja. Obrigado, John. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Feche seus olhos mais uma vez. E que o amor de Deus e que as doces consolações do seu Santo Espírito e que a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundante em nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.